Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, voluntário também do Centro Espírita Paulo e Estevão, em Salvador, Bahia. Estou aqui hoje para a gente conversar mais um pouco sobre a obra Sabedoria do Evangelho, belíssimo livro em 8 volumes, do professor Carlos Torres Pastorino. Vamos falar hoje, na verdade, do capítulo sobre Zacarias e Isabel. Que, na verdade, nós estamos aí introduzindo um personagem central no cristianismo, que é o personagem de João Batista, aquele que Jesus disse que era o maior dentre os nascidos de mulher, como o próprio Pastorino interpreta, dentre os que ainda precisavam reencarnar, ainda tinham a necessidade de reencarnar, ele era o maior de todos. Então a gente hoje vai, na verdade, tentar explorar um pouquinho, eu vou tentar introduzir um pouco sobre ele, sobre a vida dele, e a gente vai poder verdadeiramente trazer um pouco mais a respeito dele. Então, João Batista, que supostamente nasceu em 2 a.C. e desencarnou em 28 depois de Cristo, foi um pregador itinerante, né, que na verdade apareceu na Judéia, que é um dos seus prováveis lugares de nascimento, e na Galileia, na época de Herodes. João, na verdade, teve inúmeros seguidores. Ele pregava aos judeus, dizendo que eles deveriam exercer a virtude e a retidão. Ele usava o batismo como um símbolo de purificação da alma, justamente no seu movimento messiânico, falando da chegada do Messias. A historicidade a respeito dele é um tanto quanto controversa, mas ele é referido pelo escritor e historiador Flávio Joséfo na sua obra Antiguidades Judaicas, famosa, para a gente pegar informações a respeito daquela época de Jesus. Quanto à etimologia do nome dele, é um nome de origem semítica, e sendo assim, é importantíssimo que a gente verifique a etimologia, porque para os semitas é mais do que um título em si o nome. Na verdade, o nome carrega um significado que faz muito frequentemente a referência à divindade, e não é diferente com João, né? A divindade venerada pelos semitas, Yahvé, Jeová, como a gente pode ver, né? João, na verdade, vem do latim Johannes, que também vem do grego Ioannes, e no aramaico Yoshanan, e do hebraico Yohanan, que por sua vez, na verdade, é o diminutivo de Yehohanan, que significa, na verdade, a palavra Yahvé, Jeová, com o verbo Hanan, que significa Yahvé misericordioso. Esse nome, na verdade, aparece no Antigo Testamento, na figura de um sumo sacerdote do segundo templo, que era Yohanan. A gente vai encontrar lá no livro de Jeremias, por volta de 400 a.C. Já a palavra batista vem do étimo grego, que é batisma, que é o sufixo, né, que enfatiza aí que incorreu uma imersão, que é para imergir, do verbo imergir. Aí que ele imerge, ele batiza. É nesse sentido, e por raciocínio lógico, por indução, a gente vai chegar a partir desses fatos, a subentender que o significado do nome João Batista seria algo como Jeová misericordioso, abençoador, ou mergulhador, digamos assim. Como um personagem importante em diversas religiões, os títulos mais conhecidos dele são de profeta, de santo, como por exemplo do cristianismo, né, o catolicismo, protestantismo, evangelicismo, o judaísmo como uma questão messiânica, o judaísmo também como uma questão aí para que a gente vá percebendo que ele é tido como um precursor
do Messias, né? Aquele que há de vir depois dele. Mas no cristianismo a gente vê que João Batista, na verdade, como é chamado pelos cristãos, ou São João Batista, como alguns falam, né? Segundo o Evangelho de Lucas, foi filho do sacerdote Zacarias, que era da classe sacerdotal, e de Isabel, que supostamente era prima de Maria, a mãe de Jesus, da família de Arão. Para a maioria das denominações cristãs, é um único santo cujo nascimento e martírio, no caso aí o nascimento 24 de junho e martírio 29 de agosto, são evocados em duas solenidades, e não apenas no meio cristão. A gente vê que existem diversos estudos elaborados sobre o tema que colocam João como uma das figuras fundamentais da Bíblia, porque João e o batismo de Jesus, o Cristo, como eu falei no vídeo anterior, né, com esse fato coloca Jesus no centro de toda a história bíblica. Ele é que vai preparar supostamente Jesus para o seu messianato, se a gente pode falar assim, é o Messias aguardado pela literatura. Então a gente vai perceber que, na verdade, João teve uma infância e uma educação bem peculiar, né, que justamente o momento em que ele cresce ali, a gente vai perceber que alguns autores vão relatar o nascimento de Jesus, de João Batista, melhor dizendo, justamente no momento em que ele nasce em uma pequena aldeia chamada Enquerem, a cerca de 6 quilômetros de distância de Jerusalém, a oeste de Jerusalém, em termos lineares. Segundo algumas interpretações do Evangelho de Lucas especificamente, ele era um nazireu, ou nazareno, como alguns preferem colocar, que outros documentos inclusive vão dizer que ele pertencia a uma facção chamada Nazarita, que integrava desde a puberdade, né, e era considerado por muitas pessoas como um homem consagrado, um homem que havia separado a vida para vivê-la de acordo com Deus. Alguns teriam dito que ele nasceu no ano 7 a.C., alguns historiadores religiosos tendem a aproximar essa data do ano 1, apontando para o ano 2 a.C., porque supostamente houve, né, um erro no cálculo da contagem de anos. Então, a gente vê que supostamente Zacarias, o pai dele, procedeu à cerimônia da sua circuncisão no 8º dia da sua vida, né, e sua educação foi fortemente influenciada pelas práticas religiosas e pela vida no templo, uma vez que o pai dele era sacerdote e a mãe também pertencia a uma sociedade designada por as filhas de Arão, né? Supostamente cumpriam determinadas práticas rituais importantes nessa época, né, na sociedade religiosa. Então aí a gente entende que ele estava imerso dessa ritualística. Aos 6 anos, de acordo com a educação talmúdica, todos os meninos àquela época deveriam iniciar sua aprendizagem escolar. E em Judá não existia uma escola, né, pelo que a gente sabe. Então teria sido seu pai e sua mãe a ensiná-lo a ler e a escrever, e também instruindo ele nas atividades regulares com relação à questão profissional. Então, aos 14 anos, há uma mudança no ensino. Os meninos que são formados nas escolas da sinagoga iniciam, então, um novo ciclo da educação. Como não existia, aí, no caso, uma escola em Judá, os pais decidiram levar João a En-Gedi, atual Quarã, que tinha o objetivo de ser iniciado na doutrina nazarita, né, para se tornar um nazireu. En-Gedi era uma sede ao sul da Irmandade Nazarita, situando-se perto do Mar Morto, e era uma comunidade gnóstica liderada por um homem de nome Ebner. Então, supostamente, João teria conhecido Ebner. Ele teria cumprido os deveres rituais como nazarita,
ou nazireu, que incluíam se abster de bebidas intoxicantes, deixar o cabelo crescer, não tocar nos mortos em hipótese alguma, e fazer oferendas, né, que faziam parte dos rituais que eram entregues em frente ao Templo de Jerusalém, como exigia o ritual nazarita. Era da lei seguir de maneira talmúdica isso. O relato bíblico, a gente vai ver lá Mateus falar sobre isso, João também, tinha uma veste simples, né, com pelo de camelo e um cinto de couro em torno da cintura, bem à moda de Elias, a encarnação anterior dele, né? E ele se alimentava de gafanhotos ou alfarroba, com mel silvestre. Considerando aí que o termo gafanhoto é referido a uma planta, que era a planta Ceratonia siliqua, uma árvore do fruto adocicado, que era comestível e nativa dessa região mediterrânea, onde provavelmente vivia o personagem bíblico, né, e era geralmente conhecida, agora atualmente é mais conhecida como pão de João ou pão de São João, ou alguns também chamam de figueira de Pitágoras ou figueira do Egito, que é justamente esse alimento que chamam de gafanhoto. Então provavelmente ele não comeu gafanhoto, um animal, e sim essa planta. Então ele frequentemente é desenhado com um cajado e um carneiro, né, e a gente vê que o pai de João, Zacarias, na verdade, supostamente morreu lá pelo ano 12 depois de Cristo. João aí deveria ter entre 18 e 19 anos de idade e teria feito um grande esforço para manter o seu voto de não tocar os mortos. Com a morte de seu pai, a sua mãe Isabel ficou dependente de João para que João desse a ela o sustento, né? Então era normal ser o filho mais velho quem sustentava a família após a morte do pai. E João era filho único, né? Supostamente, então, por conta disso. Para poder se manter o mais próximo de Engedi e ajudar sua mãe, ele supostamente teriam se mudado para Judá, para Hebrom, no deserto da Judéia, e ali João teria iniciado sua vida de pastor, juntando-se a dezenas de grupos ascetas, né, que perambulava por aquela região, melhor dizendo, e que se juntavam e conviviam com os nazaritas de Engedi. Isabel supostamente desencarna no ano de 22 depois de Cristo e foi sepultada lá em Hebrom. Após a sua morte, João então ofereceu todos os bens de família à Irmandade Nazarita e pôs parte, né, todas as responsabilidades sociais, ele jogou isso aí, iniciando os preparativos para aquilo que ele se tornou, na verdade, como sendo um objetivo da vida dele, que era pregar aos gentios, corrigir os judeus, anunciar a vinda do Messias, a proximidade da chegada do Messias, né, que estabeleceria o reino dos céus na terra. Então, de acordo com o médico de Antioquia, que residia em Písia, de nome Lucas, ele aí, João teria iniciado seu trabalho de pregador no 15º ano do reinado de Tibério. Então, Lucas, que foi um discípulo de Paulo e morreu em 90 depois de Cristo, né? A herança escrita dele, narrada no Evangelho segundo Lucas e também nos Atos dos Apóstolos, né, foram compiladas de acordo aí com seus apontamentos dos conhecimentos de Paulo e, obviamente, de outras testemunhas que ele teve a possibilidade de considerar, né, de entrevistar. Então, no 15º ano do reinado de Tibério César, seria o início da pregação de João, e aí, nesse momento, ele começa também a sua angariação de discípulos por toda a Judéia, de acordo com o Novo Testamento, né, do que fala Lucas. Então, essa data choca um pouco com os acontecimentos cronológicos. Por quê? Porque no ano 15 do reinado de Tibério, na verdade, aconteceu lá no ano 29 depois de Cristo. Só que nessa data, quer João Batista, quer Jesus teriam provavelmente 36 a 37 anos de idade. Então, considera-se que Lucas tenha errado nessa datação dos acontecimentos. É provável que Lucas não tenha sido aí
verdadeiramente fidedigno, né? Bom, a gente, na verdade, percebe que João Batista tem uma influência enorme na religiosidade, então é uma perspectiva comum que a influência principal da vida de João teriam sido justamente os registros que lhe chegaram sobre o profeta Elias, mesmo na sua forma de vestir, com peles de animais, e justamente o seu método de exortação, né, nos seus discursos públicos, demonstravam justamente uma profunda admiração pelos métodos antepassados do profeta Elias, e aí é justamente um dos motivos pelos quais os reencarnacionistas vão falar que ele seria a reencarnação de Elias. E aí a gente vê que é uma controvérsia bastante grande aí com relação a essa temática, mas nós espíritas aceitamos essa realidade, que a semelhança entre eles e os ocorridos na vida deles era, sem dúvida alguma, muito grande, é uma semelhança enorme, né? Então, o Messias, que era muito esperado pelos judeus, era a fonte de todas as esperanças do povo judeu, justamente para restaurar a dignidade da nação judaica, né, independente. Então, os judeus defendiam a ideia de sua nacionalidade ter iniciado lá com Abraão, e que essa atingiria seu ponto maior com a chegada do Messias. E João, no entanto, advertia os judeus e convertia os gentios, e com isso ele se tornou amado por uns e desprezado por tantos outros, né? É importante que a gente note que João não introduziu a questão do batismo no conceito judaico. Por quê? Porque o batismo já era uma cerimônia praticada, a gente vai falar disso mais adiante, né? Então a inovação de João teria sido, na verdade, a abertura da cerimônia de conversão aos gentios, causando muita polêmica. Ele convertia gentios, pessoas de outras crenças. Então a gente vê que João pregava a respeito daquele que viria, do qual não seria digno nem de apertar as alparcas, né, as sandálias, as correias das sandálias. Então, nessa aldeia que ele estava, ele acusou Herodes, repreendeu Herodes em um discurso. Por quê? Porque Herodes tinha uma ligação com sua cunhada Herodias, e que era mulher de Filipe, rei da Itureia, e de Tracônites, era irmão de Herodes Antipas I, e essa acusação pública, obviamente, chegou aos ouvidos do tetrarca e valeu para João a prisão e a pena capital por decapitação depois de alguns meses. Então a história já é conhecida, né? Óbvio que o que chama mais atenção e salta aos nossos olhos é o batismo de Jesus Cristo, que vai justamente ser um grande símbolo aí para o início do que já havia sido mencionado pelos profetas anteriormente. Quando eu falar sobre os comentários de Pastorino, a gente vai entender isso, né? Ele batizava em Pela quando Jesus se aproximou na margem do Rio Jordão, e aí o acontecimento é bem resumido na Bíblia, né, no texto bíblico, mas com certeza denota alguns fatores fundamentais, né, no sentimento da experiência de João aí. Nessa altura a gente vai encontrar João no auge de suas pregações. Ele já teria aí em torno de 25 a 30 discípulos, e batizava judeus e gentios arrependidos. Então, nessa época, os judeus acreditavam que Deus castigava não só os iníquos, mas as suas gerações de descendentes. Então, os judeus acreditavam que apenas um judeu poderia ser culpado do castigo de toda a nação. Então, o batismo, para muitos dos judeus, não era o resultado de um arrependimento pessoal. Na verdade, o trabalho de João aí progredia, ele ia aos poucos convertendo cada vez mais pessoas, e os relatos bíblicos contam a história da voz que se ouviu, um grande fenômeno mediúnico, quando João batizou Jesus dizendo:
Este é meu filho amado, no qual ponho toda a minha paciência, ou melhor, minha complacência. E aí refere que uma pomba esvoaçou sobre os dois personagens dentro do rio e relacionaram essa ave aí com a manifestação do Espírito Santo. A gente vai falar disso também no capítulo mais adiante. Esse acontecimento, né, não existe uma repetição histórica de um acontecimento como esse, tem servido como base de imensas doutrinas, várias questões aí com relação a essa situação, que é bem única, né? A gente não vê muita coisa aparecendo com isso. Com relação a João, a gente vê que ele foi aprisionado lá na Pérea, a mando do rei Herodes Antipas, no 6º mês do ano 26. E aí ele foi levado para a fortaleza de Macaeros, como alguns preferem chamar, Maqueronte, né, para outros, e ficou lá até o dia da sua morte. O motivo do seu aprisionamento apontava para a liderança de uma suposta revolução. Herodias, na verdade, por intermédio da sua filha, tradicionalmente chamada de Salomé, conseguiu convencer, na verdade, coagir o rei na morte de João e pediu a cabeça, que foi entregue numa bandeja de prata. Bem grotesco isso hoje, né? Mas na época era super comum. Os discípulos de João tratavam do sepultamento do seu corpo e de anunciar a sua morte a seu primo Jesus. Eles providenciaram isso. Então, João Batista é representado por Flávio Josefo, historiador judeu do século I, que relacionou a derrota do exército de Herodes frente a Aretas IV, o rei da Nabateia, com a prisão e a morte de João Batista. Olha que interessante, né? Que era um homem consagrado, ou seja, um nazireu, que pregava a purificação pelo batismo. Então, Flávio Josefo atesta a realidade da existência desse homem, né? Ele refere também que o povo se reunia em um grande número para ouvir João Batista, e Herodes temeu, por conta disso, que João pudesse liberar uma rebelião, mandando prender João na prisão do Maqueronte e matando-o em seguida. Então, João Batista também é visto no Espiritismo como a reencarnação de Elias, e algumas pessoas, e aí não é uma opinião muito ouvida, não é muito compartilhada, muitas pessoas vão dizer que ele viria depois a reencarnar, né, como Jan Hus e posteriormente como Allan Kardec, que foi o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai. Mas isso é uma coisa que não tem absolutamente nenhum consenso em termos de doutrina espírita, e os grandes divulgadores da doutrina não confirmam isso, dizem que, na verdade, não faz nem sentido dizer que João Batista teria sido supostamente Allan Kardec. Então, eu preciso muito cuidado para a gente não sair por aí espalhando esse tipo de informação sem uma base, sem confirmações, sem que a gente tenha pessoas, né, conhecidamente confiáveis que confirmem essa informação. É preciso tomar realmente muito cuidado, porque existe muita afirmação com pouca seriedade por aí, e a gente tem que tomar cuidado para não estar compartilhando fake news, né, como se diz hoje em dia. Então, é preciso que a gente realmente veja que essas divergências com relação às reencarnações de João Batista, há quem diga que ele foi Moisés, por exemplo, não dá para a gente realmente atestar cientificamente essas coisas, então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente pode levantar como hipótese, mas é certo que ele é um grande símbolo de desapego ao poder. Ele podia ter usurpado a fama e justamente a questão do poder que ele tinha nas mãos frente ao Cristo, mas ele optou pela humildade. No Islã ele era chamado de Nabi Yahya, né? Nabi Yahya ibn Zacarias, ou seja, significa profeta João, filho de Zacarias. E eles, tanto ele quanto Zacarias, são reconhecidos como profetas do Islã. Os muçulmanos acreditam
que ele foi uma testemunha de Alá e que profetizou sobre a vinda de Isa, que é Jesus na tradição islâmica. Então, dentro da sua tradição, os islâmicos acreditam que Yahya, ou Yahya, que é no caso João, foi um dos profetas que Maomé conheceu na noite de Miraj. De acordo com o Alcorão, Yahya, ou Yahya, era benevolente, sábio, puro e gentil com os pais, que diligentemente praticava os mandamentos do Torá. Então, ele era um homem de Deus. Para a fé Bahá'í, que é uma religião menos conhecida, a gente vai ver que eles consideram que João foi um profeta de Deus, que, como todos os outros profetas, foi enviado para instilar o conhecimento a respeito de Deus, para promover a unidade entre as pessoas do mundo e também para mostrar às pessoas a maneira correta de viver. Então, segundo os Bahá'ís, João, na verdade, era um profeta menor, ou seja, não era tão importante, tão significativo. Mas a gente vê que, pela cronologia, pelos cálculos de alguns grandes autores como James Ussher, como Herodes, que é cognominado o Grande, passou a governar a Galiléia justamente por volta dos 25 anos de idade, sendo subordinado a seu pai Antípatro, em 47 a.C. Em 46, depois de corromper o governador romano da Síria, Sexto, a gente vê que Herodes tornou-se governador da Celecíria. E aí a gente vai ver que após a morte do seu pai, em 43 a.C., na revolta contra os romanos de Aristóbulo II e seus filhos, a partir de 42 a.C., e da invasão dos partas em 40 a.C., Herodes conseguiu o apoio de Marco Antônio e se tornou o rei da Judéia lá em 37 a.C., recebendo depois de Augusto várias províncias adjacentes ali à Judéia. Então Herodes morreu por volta do dia 25 de novembro do ano 4 a.C., após haver sido declarado rei por 37 anos, desde 40 a.C., e tendo reinado de fato por 34 anos, na verdade. Então aí houve vários censos que foram feitos no Império Romano, durante o reinado de Augusto, e o segundo censo, que ocorre justamente em 8 a.C., e o terceiro, que ocorre em 14 depois de Cristo, segundo Ussher. Esse censo referido na Bíblia, que permite a datação do nascimento de Jesus, não foi nenhum destes, olha que interessante, mas sim um decreto de Augusto de 5 a.C., que ordenava a taxação de todo o Império Romano e que ocorreu justamente quando Cirênio, que na verdade era Públio Sulpínio Quirino, que foi cônsul romano durante 7 anos, na verdade 7 anos antes, era governador da Síria. Então, ainda segundo Ussher, Jesus nasce no ano seguinte a essa ordem de Augusto de cobrar impostos, e no mesmo ano em que Herodes morreu. Então, João Batista nasce 6 meses antes, em 5 a.C. E aí a gente vê, que aí é quando entra a fala de Lucas, no capítulo 1, versículos de 5 a 7. A gente vê, ele diz assim: nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos estavam em idade avançada. E aí a gente vê que existe um fato real que se passou, logo antes da chegada de Jesus a este planeta, que é o nascimento do seu precursor, que é João, que é denominado o Batista, cuja ocorrência havia sido predita por inúmeros médiuns, os chamados profetas,
como diz Pastorino, com muita antecedência, inclusive. E aí Pastorino vai dizer que Lucas situa esse fato historicamente, apresentando ao leitor uma época do acontecimento. O pai de João, o seu nome, a idade, a profissão, a mãe, dando inclusive a filiação. E a gente tem aí que Herodes era rei da Judéia, que foi nomeado pelo Senado em 40 a.C., e tomou Jerusalém em 37 a.C. e morreu no ano 4 a.C., antes da era cristã. Então, quando o sacerdote Zacarias teve a revelação do nascimento de um filho. Isso a gente vai ver, inclusive, no próximo vídeo, né? Embora já estando ele fora das possibilidades humanas de ter filho. Então, os fatos são claros e não necessitam de muita explicação, segundo o Pastorino. Então, muitos ensinamentos transparecem dessa narrativa singela e a gente precisa estudar eles. Então, a gente vê que Herodes o Grande, como toda a sua linhagem, não era israelita de raça. Ele era um idumeu convertido à religião judaica. Ele não fazia parte, pelo sangue, do povo hebreu. Na verdade, Herodes representa aí o homem ainda animalizado, a força material despótica, né, que apenas busca conforto. E aí Pastorino vai salientar que é o reino mineral, as sensações físicas, que é o reino vegetal, e as emoções, que é o reino animal. Ele se preocupa, na verdade, somente com a matéria terrena transitória, que para ele é a única realidade, justamente porque é palpável aos sentidos físicos. Perceba que Herodes é o símbolo do ego. E aí diz o evangelista que Herodes era rei da Judéia. Observem que a palavra Judeia significa, na sua origem, louvor a Yahvé. Então, a fase típica da personalidade ainda sujeita a ritos, a liturgias exteriores da religiosidade. E a gente nota que ainda, lá no Novo Testamento, aparece com frequência a oposição entre Judeia e Galileia, nessas duas grandes localidades. É importante a gente fazer essa diferenciação. Galileia significa região cercada. E exprime aí, no caso, a noção de individualidade, né? É o horto florido, a outra tradução interessante também, né? Ou seja, uma região inacessível ao vulgo, porque é cercada para que os profanos nela não possam entrar. Então, logicamente, Herodes só podia ser rei, dominador, déspota da Judéia, ou seja, da personalidade inferior, já que só as coisas terrenas e materiais constituíam o seu domínio absoluto. A expressão dos dias de Herodes vai demonstrar aí o simbolismo que vai ser apresentado sob uma capa dos fatos que, na verdade, se realizaram, né? Deve ser procurado aí na época em que a humanidade era preponderantemente materialista, era governada pelo ego, cogitando tão só dos interesses do corpo físico, sensitivo e emocional. Então, nessa época e nesse ambiente, viveu na Terra justamente um sacerdote, por mais baixas que sejam as condições ambientais, a gente pode elevar o espírito como o lírio pode florescer, por exemplo, num pântano. A palavra sacerdote é uma tradução latina do grego, né, que traz a expressão de quê? De que é aquele homem que se dedica, dotes, doação, né, às coisas sagradas, sacer, sacra, sacrum. Então, sacerdote é quem se doa ao sagrado. Então, a criatura dedicada e devotada a Deus, a Ele consagrada. Então, Zacarias, e é bom lembrar que Zacarias significa lembrança ou recordação de Yahvé, de Jeová, é, na verdade, um protótipo do intelecto, que nesse caso já, na verdade, se devota para as coisas espirituais e divinas, porque se lembra de Deus, né? Aí é o significado de Zacarias. Tanto que se dedicou às coisas sagradas, dedicou a vida às coisas sagradas. E uma das provas de que tinha Deus conscientemente como Pai é a notícia que dele chegou, né? Que segundo Lucas,
Ele era filho de Abijah, conforme Crônicas, conforme é o segundo livro de Crônicas, né? Que significa Deus é meu pai. Com essas características, a gente vê que ele tinha forçosamente que procurar ouvir a intuição, representada aí por Isabel, que em hebraico o nome Isabel é Elisheba, que significa adoradora de Deus, ou em uma outra tradução, obra de Yahvé. Então, com efeito, a intuição está ligada ao eu superior e divino de cada criatura. Então, o evangelista vai lá e escreve, né? Lucas diz que Isabel era descendente de Arão. Então, a gente precisa lembrar aí que, mesmo nos nossos dias, com registro de nascimento que não tinha naquela época, raramente a gente conhece nossos ascendentes além da terceira geração. Pais, avós, bisavós. Então, excepcionalmente, muito raramente, a gente chega até a sexta ou sétima geração. Ou seja, mais ou menos 200 ou 300 anos para trás. No entanto, o tempo transcorrido entre Arão e Isabel era de 1.500 anos. Então, o Pastorino vai dizer que, atualmente, a gente diria que, na verdade, se um homem afirmasse ser descendente de uma personagem lá do ano 500 depois de Cristo, seria esquisito, né? Porque a gente não tem como atestar, comprovar isso. Se hoje isso não é possível em termos práticos, como não seria, dadas as proporções naquela época recuada, sem registros de nascimento? Então, como é que poderia dizer que a gente realmente tem um controle dessa informação? E aí, por isso, o Pastorino conclui que, no caso, existe em tudo isso, na verdade, uma alegoria, um símbolo, uma analogia. Arão, que significa o iluminado, né, na verdade é um símbolo aí, que quer dizer que Isabel, que é a intuição, já se encontrava iluminada pela luz do Eu Supremo, da centelha divina, mas não se havia ainda unido a ela. Então a tentativa, entretanto, estava sendo feita, porque Zacarias, o intelecto, já se uniram em matrimônio a Isabel, a intuição. Intelecto e intuição já estavam casados na busca intensa dessa união com o eu superior. Aí o evangelista prossegue que ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí com isso a gente vê que se exclui por omissão os preceitos dos homens, exprimindo aí que eles viviam mais na individualidade do que na personalidade. Então, a justiça neles exaltada é, na verdade, aquela que vige perante Deus e não perante os homens. Então, vem, a partir daí, um versículo bastante interessante que diz que e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Aí, humanamente, a gente vai saber que é um fato natural, né? Embora tivesse que ser dividido em duas partes. Né? Primeiro, letra A esterilidade feminina. A pergunta que se faz é por que a esterilidade era dela e não dele? Interessante, né? E a letra B é a idade avançada. A primeira a gente compreende, justifica a falta de filhos nas idades juvenis e na madureza. E a segunda, a gente apenas comprova que a idade já avançada nada mais podia esperar com relação a ter filhos. Então, é imprescindível o fato material, né, que algo fugisse ao normal, entre aspas. Para a personalidade aparece aí uma intervenção divina e, portanto, um milagre, ou seja, algo admirável, que tudo para aí. Então, na interpretação mais profunda, a gente percebe razões mais claras. Apesar de que a intuição estivesse iluminada, Isabel, descendente de Arão, e apesar de voltado para Deus o intelecto, Zacarias, sacerdote, e apesar de os dois se haverem unido para o encontro supremo, os dois ainda não tinham conseguido essa união. Não tinham filhos, ou seja, eles não haviam chegado a um resultado. Então, as razões procedem, né? A intuição supostamente era estéril,
porque ao intelecto faltava o elemento fecundador. E isso não obstante estarem buscando há muito tempo, ambos, né, porque estavam em idade avançada. Então, nesse momento, entra em campo um novo elemento de ação aí, né? Ou seja, aparece um guru, um mestre, porque o discípulo, na verdade, estava pronto, estava preparado, aí aparece o seu mestre, e dá-se o acontecimento tão desejado. Nasce um filho. Chega-se à união total, usando essa metáfora de pastorinho. Mas aí a gente só vai falar dessa união total no próximo capítulo, no próximo vídeo. Então, semana que vem a gente retoma, volta a falar mais sobre João Batista, e eu deixo um grande abraço. Até breve.